Tudo bom, Roberta? Tudo bom. Período de graça. Período de graça, vejam, estamos aprendendo juntos. O que é o período de graça, doutor Colim? Roberta, olha só, o período de graça é aquele tempo em que a pessoa mantém a condição de segurado sem pagar. Ele está, se você for advogado, olhe lá no artigo 15 da Lei 8.213. Ele prevê que a pessoa que está sem pagar o INSS, que parou de pagar o INSS após ter sido inscrito, ela preservará a condição de segurado. Poderá ser por 12, 24 ou 36 meses, dependendo de cada caso. E poderá ser prorrogado por mais tempo, dependendo de algumas circunstâncias que falaremos aqui na entrevista de hoje. Isso pode fazer a diferença entre alguém conseguir a pensão por morte, caso vá para a cadeia, que os seus dependentes consigam o auxílio reclusão, caso a pessoa fique incapaz para o trabalho, caso sofra um acidente, tenha direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio doença, por exemplo. Então, a preservação da condição de segurado é muito importante e o período de graça é um elemento que pode ser a diferença entre uma continuidade digna da sua vida ou uma situação familiar, situação econômica familiar caótica. Sem falar, muito especial saber disso. Agora eu entendi o termo graça e isso é para sempre, é algo que impacta. Quais são as formas, doutor Colim, que o senhor recomenda para a preservação de baixo custo da condição de segurado? Preservação de baixo custo. Olha só, preservação da condição de segurado com baixo custo. Por óbvio, a pessoa está lá trabalhando com carteira assinada e foi demitida ou pediu demissão. A minha recomendação é que ela siga pagando o INSS todos os meses, seja como contribuinte facultativo, que é quem não trabalha, seja como contribuinte individual. Mas isso não é baixo custo, isso é custo normal. Pagar o INSS todos os meses é o custo normal, que poderá ser com 5%, 11% do salário mínimo ou 20% de algum valor qualquer. 5% do salário mínimo já é um valor possível para uma contribuição previdenciária. Mas vamos baixar ainda mais o custo. Como preservar a condição de segurado com o menor custo possível? Não é o melhor cenário para investimento previdenciário, mas quando o dinheiro aperta, é o menor custo possível. Se você efetuar uma única contribuição a cada 6 meses, como contribuinte facultativo, uma única contribuição a cada 12 meses, como contribuinte individual, você já estará mantendo a condição de segurado dentro dos critérios que o INSS reconhece, de modo que, caso você morra, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Caso você vá para a cadeia, seus dependentes terão auxílio reclusão. Se você tiver um filho, mulher, tiver um filho, seus dependentes terão direito você terá direito ao salário maternidade, e assim vai. Se você sofrer um acidente, você terá direito ao auxílio doença. Esta contribuição, uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano, contribuinte facultativo ou individual, são os critérios que o próprio INSS reconhece. Você não precisará me contratar para processar o INSS caso aconteça algo. Esta é uma das possibilidades. E qual o custo dessas contribuições semestrais ou anuais que o senhor mencionou? A contribuição semestral como contribuinte facultativo poderá ser de 5% do salário mínimo, desde que você se cadastre como contribuinte de baixa renda lá no CRAS. Contribuinte facultativo de baixa renda, 5%. Se você for contribuinte individual, cadastrado como microempreendedor individual, também poderá pagar 5% do salário mínimo. Se você não for contribuinte de baixa renda ou não for contribuinte microempreendedor individual, você poderá pagar 11% do salário mínimo, uma vez a cada 6 meses, como contribuinte facultativo, ou uma vez a cada 12 meses, como contribuinte individual. E se você quiser manter uma média contributiva alta, provavelmente quem está muito focado na preservação de baixo custo está apertado de grana. Mas digamos que você esteja numa situação não tão apertada. Você poderá pagar 20% sobre qualquer valor respeitado o teto, que é R$ 7.500 hoje.
E aí, com isso, uma contribuição por ano, você conseguirá manter a condição de segurado como individual e manter uma média contributiva alta para fins de cálculo de benefícios futuros. Então, essas dicas, Roberta, podem fazer a diferença entre uma pessoa conseguir uma aposentadoria por invalidez no infortúnio, num valor maior, num valor menor, ou não conseguir nada. Existe outra situação que eu estava elencando, 3 dicas importantes. Outra dica importante. Quando você está desempregado, você não está pagando o INSS, e você está no período de graça, e você sofreu alguma doença ou algum acidente que o incapacite para o trabalho, se você pedir o auxílio-doença, ainda que seja por um período muito curto, você torceu o pé, você pegou Covid, olha só o exemplo, você está com infecção intestinal, está incapaz para o trabalho, mas a sua incapacidade será durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa. Cada vez que você implementar os requisitos para o auxílio-doença, você renovará o prazo do período de graça. O período de graça poderá ser de 12, 24 ou 36 meses a contar do desemprego. Mas se você implementar os requisitos para o auxílio-doença, você sempre renovará a contagem de 12 meses a contar do término daquele auxílio-doença. E se você não pedir o auxílio-doença, o ideal é pedir, mas se você não pedir o auxílio-doença, mas você comprovar que os requisitos estavam lá, você poderá pedir a prorrogação do período de graça como se tivesse usufruído do período daquele auxílio-doença. E com isso ir alongando, ir maximizando o período de graça. Roberto, imagina só, a pessoa está há 10 anos sem pagar INSS. 10 anos. A princípio, ela imagina, bom, perdi a condição de segurado. Aí a pessoa é atropelada e fica incapaz, fica inválida, totalmente inválida para o trabalho. Aí ela chega, procura um advogado e diz, olha, estou há 10 anos sem pagar INSS. Porém, nós estamos em 2023 ainda, o ano está acabando, mas 2023. Meu último pagamento foi em 2013. Mas em 2014, no meio do ano, eu quebrei a perna. Em 2015, eu quebrei o braço. Em 2016, eu peguei pneumonia. Em 2017, de novo, teve algum problema. Digamos que ela comprove documentalmente a incapacidade para o trabalho 1 vez por ano. Aí ela vai lá no escritório de qualquer advogado previdenciarista, ou qualquer advogado que não seja qualificado, especialista, mas que esteja vendo esse vídeo. Aí ele comprova documentalmente a prorrogação reiterada do período de graça. Ele conseguiu espichar o período de graça por 10 anos, talvez até mais. Bem interessante. E aí, se essa pessoa morrer, nós ganhamos lá no escritório. O cara morreu, não pagava INSS há 5, 6, 7 anos, mas ele era dependente químico e tinha várias entradas e saídas em clínicas de reabilitação. A viúva dele, que tinha filhos menores, a viúva dele tinha documentação, no ano tal foi internado, no ano tal outro foi internado de novo, depois teve tal problema. Ela ganhou a pensão por morte, graças a toda essa cadeia documental. Nossa, bem importante essa informação para o nosso público. Quantas famílias podem ser agraciadas com esta consciência sobre a graça? Então, período de graça. Período de graça. Então, assim, esta seria a vantagem de ficar pedindo auxílio, doença, a cada pequeno período de... Para qualquer coisinha que aconteça. Certo. Pegou uma infecção intestinal. Teve uma gripe muito forte. Se estiver tudo documentado, pegou dengue. Eu peguei dengue o ano passado, 1 ano e meio atrás eu peguei dengue. No caso, eu acabei não encaminhando, porque eu não estou nessa situação. Eu estou pagando todos os meses. Minha situação econômica é privilegiada. Mas para quem não tem a mesma sorte que eu, pegou qualquer coisa, encaminhe o pedido de auxílio-doença, ou pelo menos se documente muito bem. E isso se não estiver pagando a sua contribuição previdenciária 1 vez a cada 6 meses, como mencionei alguns minutos atrás aqui, né? Sim.